2 anos atrás, quando a E3D introduziu os primeiros produtos em seu ecossistema Revo, admito que fiquei um pouco subestimado. Na época, eles tinham apenas 2 lados frios, termo deles para dissipadores de calor, um lado quente de baixa potência ou aquecedor de cerâmica e 4 tamanhos de bico de latão. O fluxo era bastante limitado, especialmente nesta era de impressão super rápida. Além disso, qual a dificuldade de simplesmente usar uma chave de soquete para remover o bico? Mas desde o início, a E3D foi muito clara. Esta é a direção que a linha de produtos deles está seguindo. Então embarque nisso. Bem, desde aquele lançamento inicial há 2 anos, a E3D tem trabalhado duro para lançar não apenas mais lados frios, mas uma linha completa de acessórios e não apenas bicos. A Revo cresceu silenciosamente para se tornar não apenas um padrão de extremidade quente, mas um ecossistema completo de cabeçote de ferramenta. E um que eu acho que vale a pena dar uma olhada tanto para tentar entender a direção que a E3D, como líder nesta indústria, parece estar tomando como empresa, e para tentar descobrir o que o futuro pode reservar. Na verdade, nesse sentido, mesmo que você já saiba um pouco sobre o ecossistema Revo, fique até o final porque eu realmente consegui colocar as mãos em um dos seus produtos de próxima geração, que vai tornar uma das atualizações mais populares por aí 100% obsoleta. Aliás, a E3 não patrocinou este vídeo e nunca me pagaram nada. Eles enviaram um monte de produtos para eu brincar, mas eu não tinha nenhuma obrigação de fazer um vídeo sobre eles. Eu apenas pensei que seria realmente interessante explorar a direção que eles estão tomando como um dos primeiros e principais players da indústria e compartilhar o que aprendi com todos vocês. Então, vamos nessa! Para começar, existem, é claro, os lados frios ou dissipadores de calor. A menos que você vá trocar todo o extrusor, mais sobre isso em 1 segundo, você vai querer começar com um lado frio que já funciona com a impressora que você tem. No CERN, ainda não há tantos lados frios. Existem alguns para as máquinas Prusa, um monte de Creality e Erivo Voron, que é meio que um de propósito geral que foi adaptado para muitos dos diferentes designs de cabeça de ferramenta por aí. No entanto, o que mudou foi a integração do Revo para completar as configurações do extrusor em uma solução de peça única. Agora você já pode saber sobre o Revo Roto, que usa impressão 3D em metal para criar um extrusor super leve, integrado e tudo em e combinação de Rotend. Mas também existem kits Revo para o Remera XS e o Bondtech LGX. Já observamos uma tendência se formando. A integração entre o Rotend e o extrusor para tentar minimizar a complexidade e maximizar a compatibilidade. Tipo a diferença entre um PC personalizado, que precisa de muito espaço e muita compatibilidade cruzada, para que você possa realmente entrar lá e personalizar e atualizar as coisas, versus um produto Apple pronto para uso, onde cada componente é projetado para funcionar apenas com cada outro componente. Sim, o último oferece menos flexibilidade e personalização e vem com um prêmio de custo, mas em troca, você geralmente obtém um produto mais compacto e muitas vezes de desempenho superior. Para complementar o ecossistema, agora você tem não apenas os núcleos de aquecimento originais de 40 watts, mas também núcleos de aquecimento de 60 watts de alto fluxo para quem busca mais desempenho. Isso efetivamente elimina o que eu acho que era a minha maior objeção ao ecossistema Revo. Provavelmente ainda existem outros Rotends de ultra alto fluxo que superam significativamente este núcleo de aquecimento de 60 watts, mas no geral o desempenho é mais que adequado para a maioria das impressões e impressoras normais. Mas quem sabe, se essa tendência para impressão em ultra alta velocidade continuar, talvez a E3D se sinta compelida a criar um núcleo de aquecimento de fluxo ainda maior, maior potência e maior energia no futuro. Em seguida, antes de explorarmos algumas das adições mais recentes e loucas à linha, vocês têm alguma ideia de quantos bicos incríveis existem para o ecossistema Revo agora? Você tem bicos de latão 0.15, 0.25, 0.4, 0.6, 0.8. Você tem bicos de alto fluxo de 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 e 1.2. Você tem bicos de obsidiana, de aço endurecido e bicos de obsidiana de alto fluxo para filamento abrasivo em todos os tamanhos possíveis. Se você quiser esbanjar, também existem bicos Revo Diamondback. Há bicos que alcançam até 500 graus 100 e são resistentes à abrasão em altas temperaturas. Caramba, existem até bicos Revo especificamente projetados para impressão 3D em correia ou não planar.
Portanto, apesar de uma das razões iniciais para não atualizar para o Revo ter sido a restrição nos tamanhos dos bicos ou nas taxas de fluxo, a E3D parece ter eliminado essa preocupação também. Eu diria, no entanto, que por 3.250 libras esterlinas para uma versão de alto fluxo em latão, esses bicos não são baratos comparados aos onipresentes bicos V6 ou mesmo em comparação com os autênticos Bondtech CHTs. Então, ironicamente, provavelmente faz sentido investir 20 libras a mais por bico em um punhado de muito bons resistentes à abrasão que durarão para sempre. Dito isso, minha única outra reclamação sobre os bicos é que, ao contrário de um bico 5.6 ou 5 ou cano, eles são fáceis de entortar e danificar. Se a cabeça da sua ferramenta bater na cama, você vai destruir um bico caro com facilidade. De novo, pergunte como eu sei. Embora eu acho que é melhor destruir um bico do que um hot end inteiro ou uma cabeça de ferramenta inteira ou entortar seu pórtico. Mas aqui, na verdade, eu diria que a E3D já apresentou a solução para isso na forma de outro elemento do ecossistema. E esse elemento é a sonda. Sim, você ouviu direito, uma sonda incorporada diretamente no hot end. Este é um substituto direto para o dissipador de calor Revo Voron, que utiliza um sensor piezoelétrico incorporado diretamente no dissipador de calor do hot end. Efetivamente, ele pode fazer qualquer impressora se comportar como a Prusa Mark 4S ou a linha Bambu Lab, usando o bico real como a sonda, e eliminando a necessidade de deslocamento Z e toda essa dor de cabeça. Mas essa forma particular de integração é realmente genial em alguns níveis diferentes. Primeiramente, é genial porque torna muito fácil proteger seu investimento em bicos de alta qualidade Revo, que, como dissemos, são um pouco caros, eliminando a possibilidade de até mesmo perder o fim de curso Z ou bater na cama, eliminando assim uma das maiores frustrações restantes do ecossistema Revo. Mas também é genial porque torna uma das modificações mais populares atualmente, o upgrade de torneira, completamente obsoleto. Por apenas 30 libras a mais do que um Revo Voron regular, ou 35 libras para a lavadora independente, é quase tão acessível quanto um kit de torneira Voron padrão. E, na verdade, é até mais barato do que alguns desses kits de torneira de carbono ou comando numérico computadorizado de peso mais leve, sem necessidade de montagem ou reconstrução da cabeça da sua ferramenta. Além disso, por adicionar apenas uma pequena arruela piezoelétrica no dissipador, um cabo cortável no comprimento desejado e uma pequena placa de circuito impresso, são economias de peso significativas até em relação aos kits de torneira mais leves do mercado. Concedido, se você já tem seu Voron funcionando, você não vai trocar todo o hot end apenas por esse recurso adicional. Mas se você está planejando uma nova construção ou atualizar seu hot end, não consigo imaginar por que não simplificaria as coisas e apenas obteria essa solução com um núcleo de aquecimento de alto fluxo em vez de lidar com a construção de um kit de torneira. É honestamente uma daquelas ideias que fazem tanto sentido colocar uma sonda diretamente no hot end, que uma vez que foi feito, você realmente não pode deixar de se perguntar por que ninguém pensou nisso antes para hot ends de reposição. Então, o que isso significa e qual é o quadro maior? Por que eu fiz um vídeo inteiro sobre isso? Quer dizer, acho que muitos de nós ficamos surpresos com a direção que a E3D estava tomando quando eles lançaram um extrusor roto tudo em um, e isso leva isso a um nível totalmente diferente, revelando os planos de longo prazo da E3D no processo. Não ouvi nada do que direi a seguir diretamente de meus contatos na E3D, então isso é apenas eu aplicando minha formação de mestrado em administração de empresas e mergulhando na conjectura. Mas considerando o quão certeiro eu acabei sendo com o vídeo do Bambu Lab que fiz há alguns anos, eu me sinto bastante confiante no que estou prestes a dizer e na minha compreensão de como essas coisas funcionam no mundo dos negócios. Então me ouça! Neste ponto, acho que está se tornando óbvio para todos nós que a E3D está trabalhando agressivamente para construir um ecossistema de cabeçotes de ferramentas abrangente. Enquanto escrevia este vídeo, pensei comigo mesmo que eles começariam a desenvolver placas de cabeçote projetadas especificamente para o ecossistema Revo. Ao olhar no site deles, percebi que já fizeram isso. E isso, na minha opinião, nos revela o real objetivo. A E3D está trabalhando na construção de um ecossistema completo de produtos que funcionam melhor juntos, não apenas para facilitar a integração do Revo, se você quiser integrar o Revo, mas na verdade como um meio de criar um ecossistema tão fácil e tão abrangente que uma vez que você seja sugado para ele, você nunca realmente terá um motivo para sair. E o que é mais, mesmo que você não esteja tão interessado na ideia de bicos que podem ser trocados rapidamente à mão,
torna-se cada vez mais difícil justificar a compra de algo fora do ecossistema apenas por causa de como tudo funciona bem junto. Quer dizer, para usar a comparação óbvia e, para ser honesto, batida até a morte, realmente me lembra a Apple. Diga o que quiser sobre Apple versus Android e o jardim murado, blá blá blá. Eu sei, vocês não gostam realmente da Apple. Mas no final do dia, uma das coisas que torna a Apple tão dominante no mercado de smartphones dos Estados Unidos da América, apesar dos altos preços e, honestamente, liberdade e flexibilidade limitadas em comparação com o Android ou Windows, é o ecossistema. É o fato de que posso transferir arquivos entre meu Mac e iPad, copiar algo no iPhone e colar no Mac, ou começar a trabalhar em um dispositivo e continuar sem problemas em outro. Posso transferir chamadas e usar o iMessage entre todos os meus dispositivos. Você entendeu a ideia? Esse foi meu grande momento de revelação. Essa foi a razão pela qual eu queria fazer um vídeo inteiro sobre isso e ver como minhas previsões se desenrolam. O conceito de ecossistema é exatamente o que a E3D busca alcançar. Eles querem criar um ecossistema abrangente que seja tão bom, tão conveniente, que simplesmente não faz sentido comprar algo diferente, mesmo que possa haver uma alternativa ligeiramente mais performática ou de preço mais baixo fora do ecossistema. Agora que eles criaram todos os tipos de bicos possíveis, estão se diversificando. Não me surpreenderia se eles começassem a lançar cada vez mais dissipadores de calor para um número crescente de impressoras Original Equipment Manufacturer de Sovell e Anycubic, a Elegoo e muitas outras. Caramba, eles já colaboraram com a Big Tree Tech para criar um conjunto de dissipador de calor e Rotend Revo para o Bambu Lab, P1S e X1C. E acho que provavelmente eles vão trabalhar para tornar o Revo compatível com cada vez mais impressoras, particularmente aquelas que não têm um Rotend ótimo ou facilmente disponível para começar, mas acho que tudo isso é bastante óbvio, não é nenhuma grande novidade, então acho que esses lançamentos recentes, como a placa de cabeça de ferramenta e o sensor PZ, realmente me fizeram perceber que eles vão expandir suas ofertas não apenas horizontalmente em diferentes impressoras, mas também verticalmente em diferentes componentes dentro da cabeça de ferramenta. Acho que é provável que veremos muito mais extrusoras e mais placas de cabeça de ferramenta para tornar o Revo compatível com mais impressoras 3D, mas eu nem ficaria surpreso se a E3D começasse a entrar no jogo de refrigeração e lançasse uma solução Continuous Positive Airway Pressure, ou novos ventiladores super de alta qualidade que introduzem alguma nova tecnologia ou desempenho aprimorado. Ou talvez eles comecem a criar cabeças de ferramenta prontas para uso em construções de trocadores de ferramentas. Nada disso me surpreenderia, porque se uma coisa ficou clara nos últimos 2 ou 3 anos de lançamentos da E3D é que a E3D cada vez mais se vê como uma empresa de cabeças de impressão 3D, não apenas um fabricante de Rotend. Então é isso. É hora de atualizar suas impressoras para Revo? Como eu disse antes, eu estava admitidamente muito relutante em realmente entrar na onda do Revo no início. Após instalar na minha lenta Mark IIS Plus, não percebi os benefícios. Mas à medida que adicionei Revo a mais e mais das minhas impressoras, especialmente aquelas que tinham bicos proprietários antes, começou a fazer muito mais sentido. Em uma era onde existem tantos comprimentos e padrões diferentes de bicos V6 e mais impressoras estão vindo com um bico de comprimento proprietário ou um Rotend totalmente proprietário, é extremamente revigorante ter um tipo de bico em a maioria das minhas impressoras e saber que não importa qual bico da linha eu escolha, não precisarei encontrar a chave de soquete apropriada ou ajustar a altura Z quando eu trocá-lo. Apesar de antes ser cético devido às taxas de fluxo limitadas e à falta de bicos resistentes à abrasão, essas preocupações sumiram quase por completo. Então, quando chegou a hora de escolher um bico para a nova cabeça de ferramenta na minha amada Voron 2.4, eu literalmente não conseguia pensar em nenhum motivo para usar o Rotend de outra empresa como eu fiz no passado. Especialmente quando você considera que, de uma só vez, eu poderia marcar tanto o Rotend quanto a solução de sonda de bico com quase nenhum trabalho adicional. E pelo mesmo motivo, quando comecei a planejar minha conversão de cabeça de ferramenta 7 para o Solvo CI 508, o único motivo pelo qual não usei cabeças de ferramenta 7 Revo e escolhi fazer apenas 4 foi para que eu tivesse a opção de testar e até usar alguns dos bicos 5.6 de alta qualidade em que já investi dinheiro. E como eu disse, sinto que é exatamente isso que a E3D busca.
como a Tesla com seus carros emparelhados com sua rede de supercarregadores, e então a Powerwall e depois o telhado solar, eles começaram a construir um ecossistema que é tão simples de usar, todas as peças juntas, que simplesmente faz mais sentido se entregar ao ecossistema. Ouvi dizer, por exemplo, que muitas pessoas dizem que odeiam Elon Musk e não têm absolutamente nenhuma afinidade de marca com a Tesla, mas fizeram sua pesquisa de mercado e acabam comprando um Tesla simplesmente porque faz muito mais sentido do que qualquer outra coisa no mercado sem esse ecossistema. Então, no final, realmente só vejo duas razões para se aventurar fora deste ecossistema. A primeira é que você está realmente procurando desempenho máximo a partir de agora. 60 watts é a versão de maior fluxo do extrusor quente Revo. E, embora ele funcione muito bem com os bicos de alta vazão da tecnologia Bondtech, tenho certeza de que algo louco, como o extrusor quente da VES 3D, ou talvez até um FATIS-2 de ultra alta vazão terá uma taxa de fluxo maior. E claro, a segunda é o custo. A E3D, como uma empresa premium que faz toda a sua fabricação na Europa, não é barata, particularmente para os bicos de substituição. Embora suas extremidades quentes ou lados frios não sejam particularmente caros em comparação com outros no mercado, se eu estivesse comprando esses produtos do meu próprio bolso, realmente doeria toda vez que eu tivesse que pagar tanto quanto 50 a 50 libras por bico, sabendo que um bico de vulcão de aço endurecido genérico custa apenas alguns dólares no AliExpress, ou mesmo que um bico autêntico Bondtech CHT custa menos da metade do preço, a 20 dólares. Porém, como em qualquer ecossistema, esse é o preço da conveniência. Um iPhone é mais caro que um Android, um Tesla é mais caro que um BYD, e mais apropriadamente, uma impressora Prusa ou de bambu, que vem com o aplicativo para smartphone, o fatiador, o filamento correspondente, os perfis para o referido filamento, e tudo isso é mais caro do que um Elegoo ou um Sobel. Mas em troca, você obtém um ecossistema inteiro de produtos que são garantidos para funcionar bem com o produto que você já possui, e algum tipo de garantia de que os futuros produtos serão desenvolvidos tendo em mente os atuais. Mas ei, o que você acha? Você estará considerando o ecossistema Revo para sua próxima construção? Ou eu, como alguém que usa produtos da Apple, Tesla, Bambu e agora E3D, sou realmente muito suscetível a ser sugado pela última grande seita ou tendência? Me deixe saber nos comentários abaixo. É tudo por esta semana, mas eu verei todos vocês na próxima camada.